Agora na Band News FM, Acontece Lá em Casa, com a jornalista Gabi Monteiro. Oferecimento Construtora Fator Hilt. O apartamento dos seus sonhos já existe. Siga capri.residence no Instagram. Shopping da Bahia, fazendo parte da vida dos baianos todos os dias. E Hospital da Obesidade. Bom dia, está começando Acontece Lá em Casa, esse programa que te ajuda a viver melhor todas as quintas-feiras das 11 ao meio-dia na Band News Salvador, no YouTube e cortes especiais também nas redes sociais. A gente traz gente que faz a diferença nas áreas da saúde, bem-estar, qualidade de vida, entretenimento, cultura. Olha, só gente boa passando pelo Acontece Lá em Casa, com papos que possam mudar a sua vida para melhor. Não falamos de futebol, não falamos de política, nem de religião, porque não queremos confusão. Você pode me seguir no Instagram como Gabi Monteiro Oficial, pode responder também as caixinhas de perguntas que eu deixo por lá e participar do programa. E hoje eu recebo uma pessoa muito especial que vai falar de uma coisa que muito interessa aos pais, principalmente, gente, que é a doutora Flávia Essa. Ela é pediatra, ela também é neonatologista, isso? Isso. Cuida dos bebês bem pequenininhos, recém-nascidos, que nascem antes do tempo. E a gente vai falar de um assunto bem bacana. É a influência da saúde e do estilo de vida na educação das crianças, principalmente na escola. Como é que isso interfere na educação das crianças, né? Eles aprendem diferente quando não se alimentam bem e quando não têm um bom estilo de vida. A gente vai saber muito mais hoje no Acontece Lá em Casa. Bem-vinda, doutora Flávia. Tudo bom, querida? Tudo bem, obrigada. Bom dia, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Hoje. Olha, essa é uma iniciativa inédita. A gente está fazendo o programa Acontece Lá em Casa diretamente da Escola Concept e vamos colocar também os alunos para conversar com a doutora, colocando aí, ouvindo, né, e dando voz à nova geração, que são os alunos, principalmente aí a partir do 9º ano, hoje vão participar no 2º e no 3º bloco. Vamos nessa, doutora Flávia Essa, me conta uma coisa. Bom, antes de mergulhar no tema de hoje, parabéns pela sua iniciativa. Eu sei que você é mãe de uma criança atípica, sim, né? E que você lidera, está à frente de um grupo de mães atípicas, sim, ajudando com informação, com apoio, com suporte. Como é que é esse trabalho? Parabéns, viu, Flávia? Esse trabalho começou na ocasião do diagnóstico da minha filha, onde, na verdade, quando nós pais nos deparamos com uma criança atípica na nossa própria casa, nós temos muita sede de informação e, apesar de estar dentro, né, de um contexto de formação da área de saúde, ainda nos falta muita informação. Então, são mães que me deram as mãos e eu me sinto na obrigação de dar mãos a outras mães, né? Eu tenho muita gratidão por mães como Fabiane, como Borges, como Saadia, né? Que naquele momento me trouxeram não só informações, mas também aquele acalento, aquele acolhimento, e assim a gente segue na Altimais, que é um coletivo de mães aqui em Salvador, com um número expressivo de mães, tentando trazer esse apoio e, além de tudo, outras informações e apoio social também, enfim. É essa nossa missão. Rede de apoio é tudo, né? Como Sim. é que você enxerga hoje, Flávia, antes da gente falar sobre saúde, sobre estilo de vida, como é que isso interfere no aprendizado das crianças? Como é que você enxerga a inclusão no Brasil? Então, a inclusão, eu já vou estender sua pergunta do Brasil e fora do Brasil, ela realmente ainda há muito o que caminhar. Né? A gente já entendeu que nós somos diversos e algumas neurodiversidades, elas têm diagnóstico, que é o caso do autismo, do TDAH, da dislexia, do transtorno de ansiedade, mas essas crianças podem sim chegar, em sua maioria das vezes, no mesmo fim pedagógico, de desempenho, não só acadêmico, mas da vida, mas ela precisa de caminhos diferentes, ela precisa de uma estrutura diferente desse aprendizado, né? E a gente ainda há muito a caminhar nisso, porque ainda estamos nessa transição da escola tradicional para as escolas, né, que contemplam essas particularidades, e algumas escolas mais na frente dessa particularização de quem é esse aluno, mas outras nem tanto. Então, a gente ainda tem muito o que conquistar, né, nesse olhar individual para esse aluno dentro do coletivo, porque ele não deve ser destacado do coletivo. A inclusão é um olhar individual dentro do coletivo. Inclusão, né? É não destacar. Exatamente. Né? E a gente vê hoje em dia esse equívoco ainda acontecendo em várias áreas, nas escolas, na publicidade, destacando os atípicos. Né? Inclusão não é destacar. Inclusão Exatamente. é fazer com que
crianças atípicas sejam tratadas igualmente. Exatamente, né? dentro das suas particularidades. Exatamente. No programa de hoje, doutora Flávia Essa, pediatra, neonatologista, a gente está falando da influência da saúde no estilo de vida, no aprendizado na infância. Doutora Flávia, a gente sabe que nem sempre é fácil interpretar um comportamento de uma criança. A doutora Beth Monteiro, que daqui a pouquinho vai fazer uma participação no programa falando da parceria, qual a importância da parceria escola e família, a doutora Beth fala muito disso nos livros dela. Se seu filho está tendo um comportamento que não é que você reprova, veja o que você está fazendo que pode estar causando essa reação no seu filho. E daí a gente parte. Qual que é a importância de interpretar o comportamento da criança para além do que se vê, né? De que forma que os pais podem contribuir para essa interpretação? Então, nossos filhos, diante da sua idade, dessa imaturidade de comunicação, autoentendimento primeiro, né, para depois dessa comunicação dos seus aspectos positivos e negativos, emocionais, das suas vivências, nós adultos precisamos estar de olho de quando ele precisa de ajuda, né? E nessa hora, a gente está particularmente aqui falando dessa parceria escola-família, porque é onde eles passam a maior parte do tempo, né? Eles passam muito tempo conosco em casa, mas muito da sua vivência social, até um pouco mais do que em casa, eles fazem na escola, com pessoas diferentes, de personalidades diferentes, que vêm de microculturas diferentes, né? E por isso nós, pais, professores, terapeutas, precisamos estar de olho em que é que do comportamento dessa criança se destaca de uma normalidade ou da falta de um bem-estar. Né? Porque isso vai impactar não só nessas questões de aprendizado, que é muito do nosso tema aqui, mas no desempenho para a vida. Né? A criança não vai ter essa maturidade como nós adultos de se entender com uma dificuldade e buscar ajuda. Nós precisamos entender essas dificuldades deles e entender essas nuances emocionais do aprendizado, da convivência social. Né? E quantas crianças, por exemplo, deixam de aprender da melhor forma porque, por exemplo, não enxergam ou não escutam bem? Isso. E ninguém viu, né? Isso. Fora os transtornos, né? Que a gente conhece, que tem se falado tanto de TDAH e tal. Mas fora isso, às vezes é uma questão de óculos. Sim. Às vezes é um exame no otorrino que não foi feito. Sim. E a criança está ali tendo um baixo aproveitamento na escola e quando resolve isso, ela se torna uma outra pessoa na escola. Com certeza. Então, esse olhar, como é bom criar filho pessoalmente, né, Flávia? Porque eu concordo que muitas mães precisam de ajuda, porque a vida é corrida e a gente tem muitos papéis, somos mulheres equilibristas, mas conhecer o filho de perto é uma das coisas que faz diferença na hora do aprendizado, inclusive na escola e na vida. Com certeza. Não acontece lá em casa de hoje, doutora Flávia Essa, ela é pediatra. A gente está falando como é que o jeito que a criança se alimenta, como o estilo de vida da criança pode interferir no aprendizado na escola. Me fala um pouquinho, como é que os hábitos da rotina impactam aí no rendimento da escola? A concentração das crianças? Me dá alguns exemplos assim que mais acontecem em casa, já que o programa acontece lá em casa. Então, né, o que acontece na nossa casa? Eu dei uma palestra agora há pouco comentando que quando a gente arruma nossos filhos para ir para a escola, né, o que a gente se preocupa? A gente se preocupa com a pontualidade, com a roupa confortável, se alimentou bem, os hábitos de higiene, o escovar o dente, o tomar banho e o restante, né? A gente sabe que não são só esses fatores envolvidos no bem-estar que vão otimizar um bom aprendizado. Então, assim, desde fatores da saúde física até a saúde mental, né, estão implicados nisso. Então, boas noites de sono são responsáveis por proteger áreas da memória no cérebro, por fazer uma restauração desse organismo para que ele tenha um foco, para que ele tenha uma boa regulação de humor, para que tenha essa convivência entre os pares, entre os colegas, entre os professores de forma positiva, né? Além do sono, a gente tem a nutrição, a gente sabe que alguns nutrientes são essenciais para a formação cerebral, são essenciais para protege a área de memória do cérebro, né? Alimentos antioxidantes, alimentos como zinco, como ferro, como ômega 3, também são constituidores desse cérebro em formação. Além disso, a própria hidratação, né, vai trazer para a gente essa circulação sanguínea estável, que vai oxigenar bem o cérebro. Os níveis de açúcar, a gente está numa geração em que os alimentos palatáveis
hiperpalatáveis, ou seja, os que eles gostam são muito ricos em açúcar, então vão trazer pico hiperglicêmico, o que não é uma boa ideia, mas também, em consequência, depois o hipoglicêmico também é ruim, a gente precisa manter níveis de açúcares ali dentro dos limites aceitáveis com alimentos não tão ricos em açúcar e alimentação de forma regular, né? Isso dentro da alimentação. Ainda temos a atividade física, quão importante é a atividade física nesse processo desse organismo em formação, em que precisa oxigenar cérebro, que precisa fortalecer ossos, músculos, coordenação motora, né? E a atividade física é muito bacana porque ela não trabalha só a questão física, mas a questão emocional também, né, dessa criança. Ela trabalha a resiliência, ela trabalha a questão da colaboração, né, do trabalho em equipe, do atingir um objetivo, do chegar lá hoje e amanhã não conseguir, né? Então, o trabalho emocional dessa criança, enfim. E se a gente partir para a saúde mental, a gente, né, tem muito ainda também o que falar aqui. O esporte, e eu fui atleta na infância, e eu valorizo muito. Quando você vê uma criança, um adolescente que se exercita, né, regularmente, ou participa de campeonatos, está envolvido em competições, tem ali aquela coisa da equipe, respeita, está lá presente, apoiando os amigos, participando de um jogo. Essa criança, esse jovem, se você coloca diante de alguém, de um jovem, de uma criança da mesma idade que não faz esporte, a diferença é gritante. Com certeza. E são coisas que a gente leva para a vida. Você falou uma coisa muito importante, essa coisa de saber competir, ganhar, perder, cair, levantar, treinar, se melhorar para estar melhor no próximo jogo, ter uma alimentação saudável porque você precisa estar bem para jogar. Então, o esporte, para mim, é um dos principais pilares aí da qualidade de vida de um adolescente, de uma criança e dos adultos também. Sim. Eu acho tão engraçado, doutora Flávia, quando a gente fala assim, não, porque eu fui atleta, né? Eu tenho histórico de atleta. Aí você vai ver quando é que a pessoa malhou a última vez, 16 anos. Isso conta, histórico de atleta, a pessoa que malhou a última vez na vida com 16 anos, quando estava na escola. Isso é um histórico de atleta? Bem, ela foi atleta, né? Fica bem no conceito de histórico. Hoje o Acontece Lá em Casa, a gente está fazendo um programa especial, diretamente da Escola Concept, numa iniciativa que já fizemos com o Ricardo Amorim, numa outra entrevista, de colocar alunos que são a nova geração em contato com profissionais de diversas áreas para saber o que pensa a próxima geração. Então, no próximo bloco, a gente vai ter participação de 2 alunos adolescentes e no outro também, e vocês vão ouvir um pouquinho do que seus filhos têm a dizer, né? Que no final das contas, em casa acontece tudo igual. Vamos lá, doutora. Você estava falando de alimentação, doutora Flávia. Você tem aqueles alimentos que você considera assim bandidos, que a gente deve cortar total, não tem essa, não entra aqui em casa, porque muitos pais reclamam que os filhos só comem besteira, né? Sim. Mas quem compra besteira, né? Será que as comidas, elas entram assim, aparecem como mágicas nas nossas dispensas? Então, essa é uma pergunta muito interessante, porque a gente vive uma era, eu digo, pelo menos perversa da indústria alimentícia, relacionando alimentos hiperpalatáveis, que são alimentos muito destrutivos para a saúde, principalmente de um organismo em crescimento, às propagandas de infância, né? Então, são aqueles alimentos ricos em açúcares e gorduras e corantes e conservantes, em várias químicas extremamente maléficas, mas que têm um personagem, que eles são mais coloridinhos, eles são atrativos, né, visualmente para a criança, e a criança é atraída por aquilo ali. E assim, a Sociedade de Pediatria tem começado a se posicionar bastante diante disso, né? Algumas propagandas, inclusive, bastante enganosas de que tal produto é enriquecido em ferro, e quando você vai ver, comer um bife, comer uma carne vermelha, seria muito mais interessante para aquela criança, né, do que aquele alimento ali que é docinho e que é interessante. Então, assim, existe sim alimentos que a gente deveria fortemente evitar. Eu não sou da linha do profissional de banir nada, né? Eu acho nem refrigerante? Dependendo da idade, sim, né? Mas eu acho que um bom senso, né, bastante fortalecido, a gente precisa ter
para otimizar essa alimentação, não excluir nenhum grupo alimentar da alimentação. A gente tem uma geração com essa tendência de excluir carboidratos por questões estéticas. O organismo infantil, o organismo do adolescente, ele precisa desse carboidrato para otimizar os níveis sanguíneos de glicemia e de atenção e de foco, né? E, além de tudo, existem aqueles alimentos, como eu falei, né, responsáveis pela formação do cérebro, é o ômega 3, é o ferro, o zinco, as vitaminas do complexo B, né, e os alimentos antioxidantes, as frutas em geral, cítricas, vermelhas, maçã. E a notícia boa é que o chocolate amargo entra aí no antioxidante. Chocolate amargo, chocólatras né? de plantão. Chocolatras a gente chocolate gosta. amargo pode? Pode também, né, com suas restrições. A gente não vai se alimentar só de chocolate amargo. Sim, a gente precisa ter aquele bom senso, né, que os alimentos positivos, a nossa dieta não precisa ser somente aquilo, né? A dieta variada, a dieta em que a gente contempla todos os grupos alimentares, com bons períodos de jejum, né? Isso é importante. A criança que está se alimentando ali a toda hora não é tão saudável. A gente precisa ter os momentos, né, de metabolismo em jejum. Uma boa hidratação, isso é muito importante. Hidratação com água, evitando sucos adoçados, né? Porque a gente já sabe também que não é uma boa ideia sucos e líquidos adoçados, como você citou, o refrigerante. Sim. Enfim, né? A gente está fazendo um programa aqui com a doutora Flávia Essa, que é pediatra e neonatologista, sobre a influência da saúde e do estilo de vida no aprendizado da infância. Quem pegou o programa agora e caiu na Band News deve estar achando, nossa, ela está conversando com uma nutricionista falando de alimentação. O que a alimentação tem a ver com o jeito que o meu filho aprende? Será que eles estão falando de vaidade, de corpo, de obesidade? Não, não é nada disso. A gente está falando que como a gente pode melhorar o aprendizado dos nossos filhos através do estilo de vida e da alimentação. Sim, tem total ligação. Eu estava conversando com o Braulino Peixoto, que é neuropsicólogo, doutora Flávia Essa, e ele me falou que o açúcar, que a farinha branca e que o sal podem ser comparados à cocaína. É então, forte falar isso, né? A gente chama dos pós-brancos, né? 4, não falam isso? Que Isso. são os 4 pós-brancos mais nocivos à saúde. Exatamente. Como é que pode colocar açúcar, farinha e sal no mesmo nível de cocaína? Explica essa história. É uma questão, como você bem disse, né, nutricionalmente muito importante, porque a gente sabe que o excesso a cocaína não, né, a gente, nem o excesso, deveria ser banido mesmo, mas o excesso... É uma droga ilícita, deixando claro, a gente nem gosta de falar o nome, assim como a gente também não gosta de falar de nomes de doenças como CA, que a gente usa uma sigla, mas é preciso ser transparente, né? É uma rádio de informação, a Band News, e a gente está falando com a nova geração, e a chance do adolescente entrar em contato com droga hoje em dia é 100%. Né? Quem vai dizer não é ele, tem que estar preparado para dizer não aos vícios, é ele. E comida. E uma grande diferença do que a gente compara, né, uma droga ilícita a esses outros pós-brancos, sal, açúcar e farinha, é que eles são lícitos. E parece, né, que são, né, inofensivos. Tranquilos. E não são. Né? A gente sabe que o excesso desses alimentos enriquecidos, ou com sal, ou com açúcar, o excesso do carboidrato fino, né? Existe o carboidrato complexo, que é o carboidrato saudável, mas o carboidrato fino, que são as farinhas, né, em geral, ele realmente pode trazer problemas, pode e vai trazer com o consumo exagerado, né, de metabolismo, começa pela obesidade, os transtornos todos metabólicos, né, síndrome metabólica, hiperglicemia, diabetes, e desses problemas geramos tantos outros, né? Desde baixa autoestima, baixa capacidade física, problemas cognitivos e aí, né? Daí vai por diante. É verdade, a gente tem que falar sobre isso. No próximo bloco, a gente vai ter a participação da doutora Beth Monteiro, falando da parceria importante entre família e escola. Teremos a participação também de 2 alunos adolescentes da Escola Concept, que vão poder fazer perguntas e mostrar suas dúvidas e compartilhar aí sua visão com a doutora Flávia Essa. No terceiro bloco também. Acontece lá em casa um oferecimento da Fator Hilt, essa construtora que se preocupa com a qualidade de vida das pessoas. Não adianta morar bem num apartamento maravilhoso se as pessoas não estiverem bem lá dentro, né? E eles estão lançando agora, né? Vão entregar a obra do Capri. O Capri fica no Aquários,
É um bairro que fica perto, inclusive, das melhores escolas. E você pode conhecer o apartamento dos seus sonhos no Instagram, @capri.residência. Acontece lá em casa também esse bate-papo especial aqui entre profissionais de várias áreas. A nova geração é um projeto especial criado em parceria com a Escola Concept, educação global, bilíngue, baseada em projetos. A Concept desenvolve estudantes para tornarem pensadores criativos e cidadãos conscientes. E eu vou contar uma história para vocês. Eu mudei de cidade só para o meu filho estudar aqui. Eu dou muito valor para isso. Para ficar mais perto da escola. A gente tem que dizer, é a verdade. Bom, a gente vai para o próximo bloco com a participação dos alunos e você vai saber um pouquinho mais sobre a influência da saúde e do estilo de vida no aprendizado na infância. Um assunto super interessante que continua no próximo bloco. Não sai daí. Siga Acontece Lá em Casa no Instagram. Vai ser um prazer ter vocês lá comigo. Em frente à Praça Aquários, no mais novo bairro de Salvador, está sendo finalizado o edifício Capri Signature. Alto padrão, 4 e 5 suítes, vista mar e área de lazer incrível. Arquitetura moderna, ótima localização e perto de tudo, inclusive as melhores escolas. Siga @Capri Residência. O apartamento que você sonha já existe. Construtora Fator, 68 anos.
A obesidade é muito mais do que apenas excesso de peso. É uma doença crônica que pode levar a graves problemas de saúde e até a morte. Se você está lutando contra a obesidade, saiba que você não está sozinho. Milhares de pessoas enfrentam essa batalha todos os dias em suas vidas. O Hospital da Obesidade é a sua esperança de uma vida mais saudável e feliz. Nossa equipe de médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas e educadores físicos trabalha em conjunto para oferecer o tratamento personalizado e eficaz para cada paciente. Com mais de 90% de índice de sucesso, o Hospital da Obesidade é referência no tratamento da obesidade no Nordeste. Com uma estrutura terapêutica única e situado em um local paradisíaco a apenas 8 quilômetros do aeroporto de Salvador, na Bahia. Dê o primeiro passo para uma vida mais feliz. Ligue agora para agendar uma avaliação gratuita. Estamos de volta com Acontece Lá em Casa. Eu sou Gabi Monteiro e todas as quintas das 11 ao meio-dia aqui na Band News Salvador e no YouTube a gente fala com gente que faz a diferença nas áreas da saúde, bem-estar, qualidade de vida. Falamos de assuntos que possam mudar a sua vida de alguma forma, contribuindo aí com as coisas que acontecem na sua casa, né? No programa de hoje eu estou recebendo a doutora Flávia Essa, ela é pediatra, neonatologista. Estamos falando da influência da saúde e do estilo de vida no aprendizado das crianças e dos adolescentes. Até que ponto o estilo de vida influencia na forma que eles aprendem? Nem sempre é fácil, né, doutora Flávia? A questão da alimentação, né? Eu morro
de inveja da mãe que fala, ah, não, meu filho come tudo. Onde está essa mãe? Dá vontade de dar na cara, né? Talvez ela não exista. Talvez ela não exista, porque não é possível um negócio desse. Eu só vejo as mães cortando um dobrado ali com a questão da alimentação, né? Me fala um pouquinho sobre fome, fome de comida. Sim. E fome emocional, já que a gente está vivendo uma época de ansiedade crescendo cada vez mais, e não só entre os adultos, mas entre as crianças e os adolescentes. Enfim, né, a gente anda num ritmo de vida, geralmente, bastante ocupado, bastante agitado, e a gente não tem parado para exercer a autopercepção das nossas necessidades fisiológicas, né? Então, a fome está entre elas. Muitas vezes, não só crianças e adolescentes, mas adultos também comem por conveniência, por ansiedade, por emoção, porque está na hora, mas não tem realmente aquela percepção de estou com fome, o quanto que eu vou comer e o que eu vou comer, né? O que é conveniente nesse momento. Então, isso acontece muito com as crianças, a gente fica com aquele calendáriozinho de que tem que comer na hora que acorda, 3 horas. Será que a criança realmente está com fome ali? Né? E aí a gente está ali dizendo que ela não come, mas a gente não percebeu a fome da criança, não deu ela essa chance, né? Sim. E isso é um problema, porque quando a gente alimenta crianças, a gente não está só nutrindo, a gente está ensinando a comer. Sim. E ela está aprendendo a comer mal, ela vai levar isso para a vida. Ela vai levar para a vida que ela vai comer por ocasião, por emoção, e não porque realmente está com fome e tem uma necessidade fisiológica de comer. Sim. E isso é fruto de muitos transtornos alimentares hoje em dia, né? A compulsão alimentar é um deles, e aí lá na frente a gente tem os resultados disso, que é um ganho de peso, é uma insatisfação com o seu organismo, aí vem outros transtornos alimentares, né? A bulimia, a anorexia, e aí junta-se a isso aos problemas das redes sociais, né, trazendo um padrão de beleza inatingível, e a alimentação está ali totalmente influenciada, né? Enfim, né, quando a gente vai alimentar uma criança, a gente precisa ter muita atenção de que a gente não está só nutrindo aquela criança, o que já é muito importante, né? Mas a gente está ensinando um padrão de alimentação. Eu quero falar mais sobre isso. Mas antes, aqui no programa, quem está assistindo o Acontece Lá em Casa, na Band News e também no YouTube, pode ver que temos agora 2 convidados especiais nesse bloco, que é o Anakin Hernandes, do 10º ano da Escola Concept. Bom dia. E aí, Anakin? Bom dia. Tá nervoso? Um pouco. E Ângelo Martins, do 11º. Tudo bom, Ângelo? Tudo certo. Muito bom dia, Gabi. Bom dia, doutora Flávia. É um prazer estar aqui e ter essa presença ilustre da doutora para tirar aqui nossas dúvidas. Já temos um novo apresentador. Pô, que é isso. Nasci com dom, nasci com dom. Sabe o que eu acho interessante, essa iniciativa de fazer o programa gravado dentro de uma escola e escutando a nova geração? Porque a gente vai dar espaço, ouvidos e voz para pessoas que estão sendo chamadas de aborrecentes ultimamente. Sim, né? Infelizmente. E eu discordo disso. Eu também discordo, porque são eles que levam as novidades para dentro de casa. Então, agora a gente vai ser obrigado a ouvi-los. Ótimo. Meninos, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Muitos adultos, quando você quer criticar um adulto, e porque ele não come coisas legais ou coisas diferentes, você fala, não, fulano tem um paladar infantil. Não é interessante, né, Flávia? Porque, assim, não é na infância que a gente aprende a comer? Sim. E por que o rótulo de quem não come bem fica sendo paladar infantil? Pois é, né? Quem coloca esse rótulo? Será que é a própria criança que já nasce com esse rótulo? Né? O que acontece? As crianças, elas se alimentam até os 6 meses, basicamente, de leite, preferencialmente leite materno, né? Que é um alimento doce. Então, é natural que essas papilas gustativas doces, né, para o doce, sejam primeiramente ativadas ali e desenvolvidas. Mas existe a possibilidade, e que ela deve acontecer a partir dos 6 meses, do contato com outros alimentos, que não só o doce, o salgado, logicamente, mas também o azedo, mas também o amargo. E é uma questão cultural nossa enfatizar o doce na infância, né? Porque já que a criança ali, primeiramente, tem facilidade com doce, então vamos dar tudo doce a ela, é mais fácil para ela o doce. E a gente pode e deve criar essa oportunidade
de trazer os outros alimentos. As crianças que são expostas aos outros alimentos, né, com aquele carinho, com aquele cuidado, com aquele exemplo de uma família toda comendo bem, né? Não é só ela que a gente, né, deve cuidar ali daquele paladar, da família inteira. A gente vai ter um adulto com um paladar amadurecido e uma criança ainda, né, com paladar amadurecido e não precisa esse rótulo de paladar infantil é o paladar doce, né? Meninos, baseado aí no que a doutora Flávia Essa falou, me contem uma coisa. Vocês sentem que a alimentação, o tipo de alimentação, um alimento especial que vocês comeram, prejudicam vocês de alguma forma? Poxa, eu curto muito comer pizza, né? Mas eu acho que sim, prejudica bastante. Teve uma época aí que eu fiquei comendo bastante besteira, né? E eu continuei fazendo esporte, porque eu sou atleta de vôlei. E eu perdi completamente minha capacidade de correr, eu não conseguia chegar no campo no outro lado da quadra assim rápido que nem eu conseguia chegar antes. Então, sim, comer porcaria, coisas que não são muito boas para a saúde, realmente prejudica bastante. Você consegue dizer não para uma pizza baseado Não no seu consigo. desempenho no esporte? Não consegue. É interessante isso, né? Porque você ensinar os filhos a comerem bem, se alimentarem bem, vai depois ensinar, eles vão aprender o quê? A dizer não, inclusive para drogas. Exatamente. Né? Fala um pouquinho aí, Ângelo, você sente que algum alimento realmente mexe com o seu desempenho, por exemplo, na escola? Tira a sua concentração, atrapalha seu sono, alguma coisa assim? Eu tenho uma dificuldade muito grande, igual a Anaquinha, dispensar algumas comidas, como se minha mãe perguntar, quer um hambúrguer, quer uma pizza, algum fim de semana, ou algum dia da semana mesmo, vai ser muito difícil de eu recusar. Mas acontece que na parte de dormir, influencia bastante, porque acho que muitas vezes eu como, me sinto muito cheio, me sinto inchado e não consigo ter uma boa noite de sono, vou dormir muito tarde, me vem uma insônia. E no dia seguinte eu não consigo comer direito. Eu acordo e não sinto fome nenhuma, mas aqui na escola vai dando umas 9, 10 horas e eu já sinto uma fome mortal, parecendo que meu corpo vai me digerindo por dentro, então acho que influencia bastante. Igual a Anaquim disse também nos esportes, nós dois somos atletas, então tem uma diferença quando você come uma proteína, uma fruta antes do jogo e você comer qualquer besteira, acho que muda completamente o desempenho. Você acha que o esporte te ajuda a manter a alimentação saudável? Acho que ajuda porque é um incentivo para eu comer algo saudável, porque eu quero desempenhar melhor no esporte. Logo antes dos treinos eu vou comer uma banana para não ter cãibra, que é um alimento saudável, eu vou comer mais fruta, vou ter uma alimentação melhor aqui na escola, preparando para os treinos, então com certeza o esporte ajuda. É o que a gente estava falando, né, Flávia? O programa de hoje não acontece lá em casa, é uma iniciativa que dentro da escola, o programa acontece lá em casa, sendo gravado fora de casa. Você está escutando na Band News um bate-papo com a doutora Flávia Essa, pediatra. Estamos falando da influência da saúde e do estilo de vida no aprendizado na infância. E estamos também dando voz e ouvidos para adolescentes, né, para saber o que eles pensam de tudo isso. Doutora Flávia, quais sinais podem indicar que o estilo de vida da criança está impactando, ou do adolescente, está impactando negativamente no aprendizado? Né? Como é que a escola e a família podem colaborar para identificar, interferir aí nesses casos? Na verdade, assim, nossas crianças, elas passam uma boa parte do dia na escola, né? E observações como desempenho de atenção, desempenho nos esportes que são praticados na escola, desempenho socioemocional, a troca de pares, muito que a gente tem para observar dessa criança está na escola. Né? Então, a gente precisa fazer essa parceria escola-família para que essa criança seja observada também nesse ambiente escolar. Porque, senão, se alguma coisa acontecer ali de errado, a gente vai trazer para casa somente os prejuízos de não ter aprendido, de não ter se desenvolvido, ou mesmo até de ter adoecido, seja fisicamente ou emocionalmente. Né? Então, trazer essa parceria família-escola, ela é fundamental, porque esse indivíduo não fica só em casa como fica nos primeiros 2 aninhos de vida. Né? A gente compartilha ele com a sociedade, primeiro com a escola, daqui a pouco com a faculdade, daqui a pouco com outros, né, centros de trabalho e de estágio, e ter diversos olhares diante daquela criança é importante. Né? Existe aquele ditado africano que para criar uma criança a gente precisa de uma aldeia. De uma tribo né? inteira, Então, né? de fato, né, repartir esse olhar, repartir esse cuidado e entender o que é que pode estar de errado ali para a gente remediar muito antes das consequências ruins chegarem,
é importante. Prevenção. A gente é muito reativo, né? A gente foi ensinado a ser reativo na vida. Só remediativo. Né? E hoje em dia a gente tem todo aí um movimento para trabalhar mais com prevenção. E a gente vai falar mais disso no próximo bloco. Já que você está falando um pouco da parceria escola e família, vou chamar a doutora Beth Monteiro. Doutora Beth Monteiro faz participação especial no Acontece Lá em Casa, todos os programas. Você está ouvindo um programa sobre psicologia, saúde e bem-estar aqui na Band News Salvador. E a pergunta para a doutora Beth Monteiro, que é psicóloga e autora de 6 livros, que são verdadeiros manuais para as famílias brasileiras, é essa. Qual a importância da parceria família e escola? Diz aí, doutora Beth. Pois é, a doutora Beth comentou aqui, queria saber se você concorda, Flávia, que criança e adolescente não suporta pressão e violência. E que a parceria, e que as coisas acontecem na escola. Então, que eles têm que ter uma comunicação muito grande com a família. O que é que você acha dessas famílias que terceirizam a criação dos seus filhos para a escola? É interessante, né, que a gente... mudou um pouco essa percepção de responsabilidade diante dos nossos filhos do que a geração dos nossos pais tinham com a gente. E isso traz para a gente, de uma certa forma, aspectos positivos, de muitas informações do ideal que deveríamos praticar para a saúde física e mental e bom desempenho deles, mas também traz essa pressão de ser perfeito, de fazer o melhor e de não poder errar, porque a consequência é exatamente no nosso filho. E isso traz para algumas famílias essa reatividade de terceirizar, não é da minha conta a saúde do meu filho aqui, não, é do pediatra, o que o pediatra fizer, né, não é da minha conta aqui a educação do meu filho, é da escola. E a gente sabe, né, a gente acabou de falar que essa parceria é fundamental, porque o filho, ele não vive no consultório do pediatra, ele não vive na escola, ele vive em todos esses ambientes, né, e nós precisamos compartilhar informações, não só informações científicas do que deve ser feito, mas também informações sobre aquele indivíduo, né. Então, quando a gente leva nosso filho a uma consulta de saúde, por exemplo, a gente vai levar informações de coisas que precisam ser praticadas em casa, né? E vice-versa, quando a gente leva o nosso filho à escola, ele com certeza, né, vai ter uma série de profissionais ali responsáveis para promover o aprendizado dele, mas esse aprendizado ele se consolida, ele se aplica em casa, nas outras esferas, né? Então, essa terceirização, ela deve ser feita como uma parceria e não como uma transferência de responsabilidade. O papo está muito bom aqui no Acontece Lá em Casa, na Band News Salvador. Você está assistindo ao vivo também no YouTube, pode ver que a gente está fazendo um programa fora da rádio. Estamos na Escola Concept com alunos também, dando voz e ouvidos para a nova geração, colocando aí em contato com a doutora Flávia Essa, pediatra. Fizemos isso também com o Ricardo Amorim, o programa foi muito legal. Eu vou encumpridar um pouquinho esse bloco, porque eu queria que vocês, meninos, terminassem esse bloco para mim. Tem alguma pergunta para a doutora Flávia? Posso começar? Vou começar, claro. Vai. Eu tenho uma pergunta, como eu já disse, eu gosto muito de esportes. Faço diversos esportes, mas o que eu estou mais ligado hoje é no vôlei, no futsal. E também estou fazendo musculação agora, voltei depois de muito tempo doente. E eu tenho uma dúvida. Minha mãe é completamente contra tomar pré-treinos, creatina, até mesmo de vez em quando... Suplementos, ótima pergunta. E eu gostaria de saber qual é a sua opinião e qual é a opinião da pediatria em relação a esse tipo de suplementos, né? Enfim, Isso já foi uma vivemos boa, também, mano, vivemos também um mundo em que a gente, quando a gente se propõe a fazer algo, a gente tem muitas informações, né, do que a gente pode consumir, de como a gente pode treinar, do que a gente pode ler, enfim. E uma das coisas que a gente tem praticado é esse uso, né, de energéticos ou de alimentos ricos em proteínas para otimizar, né, o condicionamento físico para o treino. Essa é uma pergunta muito pessoal, porque depende de cada organismo, certo, Ângelo? Então, o ideal é que você faça uma consulta com o médico do esporte, para ele entender quais são as suas demandas energéticas, metabólicas, como está o seu perfil de
biomassa, né? Como é que está a sua condição de músculos, de ossos, para saber se a gente precisa realmente incrementar alguma coisa. E se caso a gente faça esse incremento, isso vai ser positivo para você ou não, já que você ainda é um adolescente, um organismo ainda em formação, né? Então, essa é uma pergunta bastante pessoal, mas que vale muito a pena, uma vez que você quer ter um bom desempenho. A gente tem alguns recursos, sim. O que a gente não deve é sair suplementando da nossa cabeça e ali na farmácia, comprar o que a gente acha que a gente deve, né? Porque isso não só pode não te ajudar, mas também pode trazer prejuízos ao seu organismo em crescimento. Maravilha. Anaquinho, um minutinho para você. Conte. Eu tenho uma pergunta também. Aqui na escola a gente está fazendo um projeto, né? Pelo menos eu estou fazendo um projeto que é um texto grande. E a gente tem que pegar várias, citações de outros textos científicos. Só que eu não consigo, prestar muita atenção no texto, que ele é muito grande. É muito difícil manter meu foco. Uhum. Eu diria que, como eu pesquisei, é por causa da troca de atenção que a gente tem sempre na internet. Sim. Eu queria tentar perguntar para você como é que eu posso tentar recuperar meu foco, né? Que é uma coisa que eu queria... Então, pois é, né? A gente vive esse momento em que a gente tem a internet como uma grande ferramenta de recurso educacional, né? Tem fontes infinitas, recursos maravilhosos. Aprender física, matemática de forma gamificada é muito mais interessante do que como a gente aprendeu ali naquela lousa, né? Então, recursos de personalização do aprendizado, de, como você falou, né? Buscar fontes complexas e, com certeza, as telas, né, te ajudam nisso, mas existem os pontos negativos que essa tela pode te atrapalhar e um deles é exatamente esse foco e essa atenção. Primeiro, a distração, né? Quando você está ali naquela tela, fazendo a sua pesquisa, o seu desempenho, ele vai ter notificações, vai ter a rede social, vai ter um joguinho e que compete com a sua necessidade de foco para um bom desempenho, né? Além disso, o sedentarismo também que a tela nos implica, ele pode ser outro fator que prejudica o foco e a atenção sustentada. Além disso, né, essa questão da falta de treino de uma leitura analógica, ela vai dificultar cada vez mais essa leitura acontecer e textos e conteúdos cada vez maiores. Então, o que você pode tirar de bom da tela, tire, mas o que você conseguir fazer sem ela é o ideal para o seu desenvolvimento em relação a foco e aprendizado nesse momento. Maravilha! Acontece lá em casa hoje, especial, diretamente da Escola Concept, dando voz e ouvidos aos alunos, a nova geração, com a doutora Flávia Essa, pediatra. Estamos falando da influência da saúde e do estilo de vida no aprendizado na infância. Fiz um bloco mais longo agora, porque o assunto estava bom demais. Vamos para o próximo bloco, agora tem dicas de trânsito e já voltamos. Não sai daí.
Em frente à Praça Aquários, no mais novo bairro de Salvador, está sendo finalizado o edifício Capri Signature. Alto padrão, 4 e 5 suítes, vista mar e área de lazer incrível. Arquitetura moderna, ótima localização e perto de tudo, inclusive as melhores escolas. Siga @Capri Residência. O apartamento que você sonha já existe. Construtora Fator, 68 anos. A obesidade é muito mais do que apenas excesso de peso. É uma doença crônica que pode levar a graves problemas de saúde e até a morte. Se você está lutando contra a obesidade, saiba que você não está sozinho. Milhares de pessoas enfrentam essa batalha todos os dias em suas vidas. O Hospital da Obesidade é a sua esperança de uma vida mais saudável e feliz. Nossa equipe de médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas e educadores físicos trabalha em conjunto para oferecer o tratamento personalizado e eficaz para cada paciente. Com mais de 90% de índice de sucesso, o Hospital da Obesidade é referência no tratamento da obesidade no Nordeste. Com uma estrutura terapêutica única e situado em um local paradisíaco a apenas 8 quilômetros do aeroporto de Salvador, na Bahia. Dê o primeiro passo para uma vida mais feliz. Ligue agora para agendar uma avaliação gratuita.
Estamos de volta com Acontece Lá em Casa. Eu sou Gabi Monteiro e todas as quintas, das 11 ao meio-dia, a gente traz gente que faz a diferença nas áreas da saúde, bem-estar e qualidade de vida e psicologia para trazer temas que possam mudar sua vida para melhor. Para trás, nem para pegar impulso, pessoal. Bom, programa de hoje, doutora Flávia Essa, pediatra, neonatologista. A gente está falando da influência da saúde e do estilo de vida no aprendizado das crianças e dos adolescentes. Estamos fazendo também um bate-papo especial, né, entre profissionais de várias áreas e a nova geração. É um projeto especial feito aí em parceria com a Escola Concept. Acontece Lá em Casa, fora de casa. Meninos, vou passar direto a pergunta para vocês. Só lembrando que a doutora Flávia Essa está no Instagram. Quem gostou da entrevista, quer saber mais. Como é que você está no Instagram, doutora Flávia? Doutora Flávia Eca. Doutora Flávia Eca, tá? Então sigam a doutora Flávia Eca, vocês vão gostar dos conteúdos por lá. Vamos lá. O programa agora no terceiro bloco, como eu prometi, eu tenho o Davi Salles, que é um garoto de 15 anos, e o José Milton, de 17. Fala aí, José. José tem uma pergunta que eu achei sensacional, porque tem muita gente com dúvidas sobre isso. Fala aí, José. Bom dia, Gabi. Bom dia, Flávia. Eu queria saber um pouquinho sobre esse aumento dos adolescentes hoje em dia, adotando dietas vegetarianas e veganas. Como isso pode impactar no desenvolvimento deles no futuro? Inclusive você é vegetariano, né, José? Eu achei essa pergunta sensacional. Ótima Diga, doutora pergunta, Flávia. Ótima pergunta, porque assim, a gente tem dentro da nutrição alguns pilares que eles são inquestionáveis, né? Nós precisamos de fontes de proteínas, carboidratos e lipídios. Mas essas fontes não precisam ser as mesmas culturalmente para todos, né? Nós temos na nossa cultura brasileira, ocidental, comer carnes de proteína, de fonte de proteína animal, né? E isso não é uma realidade de outros países orientais, por exemplo, ou de algumas famílias em específico, como no caso, né, da sua, mas isso não significa que a gente precisa ter carências ou vai ter prejuízos por isso. O que a gente precisa mesmo é estar bem orientado com o profissional da saúde de nutrição, o profissional da saúde da nutrologia, para que você conheça bem as fontes de proteínas, as fontes de carboidratos e as fontes de lipídios necessárias para o organismo humano e principalmente para o organismo em formação, que é o seu caso, né? Ainda com 17 anos, ainda tem massa muscular a ganhar, massa óssea a ganhar, então a gente precisa contemplar esses grupos, né, de alimentos, além dos microelementos, mas independente da fonte que vocês escolherem. Certo? Não pode fazer uma dieta vegetariana da cabeça. Não, tem não. que ter Exatamente. Médico. Sim, quando a gente faz da cabeça, muito provavelmente a gente vai errar, porque a gente exclui as proteínas de fonte animal e como a gente está inserido numa cultura que a maioria das fontes de proteína são animais, a gente vai terminar tendo déficit de proteína na maioria das vezes. Maravilha. Diga aí, Davi Salles, 15 anos, queria que você fizesse uma pergunta aí para a gente ouvir aí a nova geração. Doutora, quando você começou a falar sobre os pós brancos, sais, açúcares, eu vou puxar para o meu lado pessoal, uma pergunta pessoal minha. Eu tenho vamos dizer, um problema com excesso de sal. Eu acabo maneirando demais, desmaneirando no sal. Exagerando no sal na hora da comida. Por um costume tanto familiar, que meu avô sempre gostou de muito sal, mas hoje em dia ele tem parado por diversos problemas que ele teve de saúde. Você teria alguma estratégia, algum meio que eu talvez pudesse usar para trocar sal, açúcar nas refeições? Sim, na verdade, assim, a sua pergunta é muito interessante, porque você traz o exemplo do seu avô, né? Geralmente a gente está inserido, assim como o José também, em microculturas, né? A gente tem a cultura alimentar brasileira, tem a cultura alimentar baiana, e cada família tem a sua microcultura. E vale a pena a gente, enquanto pais, no caso nosso, né, trazer um estilo saudável, pelo menos minimamente saudável para essa cultura. Esse exemplo, por exemplo, de usar sal de forma exagerada, a gente sabe dos impactos, né, prejudiciais à saúde por isso. A gente vai levar a pressão sanguínea, a gente pode trazer os problemas crônicos de hipertensão, né, e levar para a vida e lá na frente, né, ter seus problemas e seus prejuízos. Os nutricionistas usam muito como estratégia para diminuir a necessidade do paladar salgado o uso de outros temperos, outras especiarias, né? Então, a cúrcuma, o orégano, a salsa, traz um sabor àquele alimento ali sem muita necessidade do sal específico de cozinha, né? O sal marinho. Maravilha, certo? Trocas inteligentes. Eu
acho uma pena, vou ter que terminar o programa. Olha. Não tem a menor condição um programa desse, que só tem 45 minutos. Vamos trabalhar nisso. Doutora Flávia Essa, pediatra, neonatologista. A gente falou da influência da saúde e do estilo de vida no aprendizado na infância. Foi um bate-papo muito bacana, inclusive incluindo a nova geração, que são os principais interessados nisso. Espero que o programa tenha sido inspirador para todos os ouvintes, principalmente os pais. Próxima quinta-feira tem mais Acontece Lá em Casa, aqui na Band News Salvador. Obrigada, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade. Estamos sempre à disposição. Valeu, obrigada, Flávia. Meninos. Obrigada, meninos. Gente, até a próxima quinta e sorte na vida. Você ouviu Acontece Lá em Casa, na Band News FM. Oferecimento Construtora Fator Hilt. O apartamento dos seus sonhos já existe. Siga capri.residence no Instagram. Shopping da Bahia, fazendo parte da vida dos baianos todos os dias. E Hospital da Obesidade. Emagreça de forma saudável. WhatsApp 98249 5671.